Oi, gente, tudo bem? Eu queria começar a nossa aula de hoje com um trechinho deste episódio da série Psi, que é uma série da HBO, né, produzida com base nos textos do Contar do Caligares. E na primeira temporada, o episódio 12 chama Quero Ser Quem Eu Sou. É uma série produzida no Brasil, né? Falado em português, mas eu não consegui encontrar de jeito nenhum o vídeo em português para passar para vocês. Esse vídeo está em espanhol. Então eu pensei em passar um pouquinho a cena aqui. Eu deixo o link para quem quiser ver, mesmo sendo em espanhol, ou quem for de se aventurar mais na internet, conseguir encontrar para gente o episódio online. Aí vocês fazem essa troca, né? Disponibilizam se alguém encontrar. Mas para a gente começar a nossa aula de hoje, eu queria mostrar esse trechinho do Quero Ser Quem Eu Sou, certo? Então eu vou passando e vou comentando. Na verdade, a primeira cena nem tem tanto diálogo, é mais para a gente ir se ambientando na temática de hoje, que é uma temática muito relacionada aos direitos, à busca por direitos, ao reconhecimento de todas as pessoas como pessoas que têm seus direitos que devem ser preservados, devem ser garantidos, a luta contra os preconceitos, a luta contra as violências, enfim. Né? Não vou falar tanto antes da primeira cena. E o nome do episódio é Quero Ser Quem Eu Sou. Tô aprendendo aqui a mexer até o vídeo e ter eu falando junto, mas vamos lá, vamos descobrindo, né? Buenas tardes, voy al quinto piso al consultorio del doctor Alan. ¿Trae una credencial? No. ¿Me presta un documento? Bom, o Renato, que é esse personagem aqui, chega numa clínica, fala que tem uma consulta agendada e ela pergunta assim, a recepcionista pergunta, você tem algum documento? Você trouxe algum documento? Aí o Renato diz assim, não, eu não trouxe, mas o número é esse, e começa a falar um número. Mas a recepcionista não aceita, ela quer um documento. Vamos ver. Documento, por favor. Mi registro es 27800. Necesito el documento, señor. Vaya, olvidé mi documento en casa. Pero mi registro es Señor, no 27800. basta. ¿Tiene otro documento con foto? No, No podré darle el acceso. Son las normas del condominio. pero necesito ir con mi médico. Necesito... A recepcionista fala que precisa da carteira de identidade para que ele possa ter acesso. Sem algum documento com foto, ele não pode ter acesso. E aí ele fala assim, mas eu preciso ir ao médico. E ela fala, sinto muito, sem um documento com foto, você não pode entrar. su credencial para que pueda entrar. Creo que no es su credencial. Sí, esa es mía. Aquí está escrito Renata. Pues sí, lamentablemente nací con ese nombre. A recepcionista pega o documento, né, que o Renato hesitou em mostrar, e quando ela pega o documento, percebe que o nome que está escrito no documento é Renata. E aí fala, acho que esse não é o seu documento, acho que você pegou o documento errado. E o Renato diz assim, é sim, esse é o meu documento. Infelizmente eu nasci com esse nome. E aí tem início o episódio,
do Quero Ser Quem Eu Sou, mostrando um pouco da história do Renato, como é para o Renato essa experiência de ser homem, se identificar como homem, se ver como homem, mas ter alguns empecilhos, por exemplo, a questão dos documentos, para ter a sua identidade reconhecida, ter a sua identidade legitimada. Então, o Renato é um exemplo, né? O personagem desse episódio Quero Ser Quem Eu Sou, da série Psi, é um exemplo de uma pessoa trans. O Renato, ele é um homem trans. E nós falaremos hoje sobre a experiência de ser trans, de ser um homem trans, de ser uma mulher trans, ou então de ser um homem cis, uma mulher cis. Nós falaremos sobre as identidades de gênero. Esse é o tema da nossa aula da matéria de psicologia, sexualidade e gênero de hoje. Para a gente pensar em identidade de gênero, um primeiro passo é pensar em identidade. O que significa ser quem eu sou? O que é que me torna quem eu sou? Como ao longo da minha história de vida eu me tornei quem eu sou? Como que as nossas identidades se formam? Nós, do curso de psicologia, sabemos como esse processo é complexo, envolve múltiplos fatores e se dá de uma forma muito singular para cada pessoa. Se a identidade é algo assim que acontece de uma forma tão singular para cada pessoa, a identidade de gênero também. A identidade de gênero é um conceito que corresponde como ao longo da vida uma pessoa vai se ver, se reconhecer, se identificar como homem, como mulher. Quando a gente pensa nessas questões, né, o que é ser mulher? O que é ser homem? Cada um e cada uma de vocês pode pensar sobre essas perguntas e pensar em que momento na história de vida de vocês se deram conta. Eu sou uma mulher. Eu sou um homem. Como que foi esse processo de reconhecimento? Que fatores levaram a reconhecer? Na nossa cultura, como nós vimos na aula sobre gênero, existe uma série de padrões do que é culturalmente considerado feminino, culturalmente considerado masculino. Então, tem algumas formas de ser, de agir, de se expressar que são consideradas femininas. Tem algumas formas de ser, de agir, de se expressar que são consideradas masculinas. E pode acontecer, por exemplo, de uma criança que é menino, mas gosta de algum brinquedo, de alguma brincadeira, de alguma música que não é considerada masculina, sofrer preconceito. De uma menina que gosta de algum brinquedo, alguma brincadeira, alguma música que não é considerada feminina, sofrer preconceito. Então nós vimos, ao falar sobre gênero, como os padrões culturais do que é tido como feminilidade, como masculinidade, podem gerar sofrimento quando as pessoas não correspondem às expectativas. Quando essas pessoas e as famílias e nas relações sociais existe uma compreensão de que haveria um modelo único do que é ser mulher, um modelo único do que é ser homem. Isso gera sofrimento, porque existem muitas formas de ser mulher, muitas formas de ser homem. Existem múltiplas expressões na história de vida das pessoas. E cada pessoa em sua trajetória singular, no seu processo de tornar-se quem é, no seu processo de formação subjetiva, de construção da identidade,
torna-se mulher de uma forma singular, torna-se homem de uma forma singular. Não há nada nos padrões culturais de feminilidade e de masculinidade que eu possa usar para dizer que uma pessoa não seja mulher, não seja homem. Eu não posso dizer assim, mas você gosta de balé? Você gosta de dançar balé? Ah, isso não é masculino, então você não é homem? Ah, mas você não é vaidosa? Nossa, como assim? Você não tem essa vaidade que é feminina? Então você é menos mulher? Então você não é mulher? A gente sabe que não é verdade, né? Que embora tenham expectativas culturais de que os homens devam ser de determinada forma considerada masculina e as mulheres devam ser de determinada forma considerada feminina, então existe ali na natureza feminina a vaidade, o romantismo, a docilidade, a suavidade, o desejo do casamento, de ser mãe. Existe ali na natureza masculina uma frieza, um impulso de dominação, uma insensibilidade. Imagina, gente, olha como esses padrões, eles além de não corresponder à realidade de como são múltiplas as vidas dos homens e das mulheres, ainda trazem sofrimento, porque existem muitas formas de sentir, muitas formas de agir, muitas formas de viver que não correspondem a esses padrões tais como eles são transmitidos. Então, para falar do que é ser mulher e do que é ser homem, imaginando também a nossa atuação profissional em psicologia, a gente vai escutar de cada pessoa uma forma de ser mulher, de cada pessoa uma forma de ser homem, que tem a ver com aquela história de vida, que tem a ver com aquele processo de formação subjetiva. Não cabe a nós, né, dizer o que é ser mulher, nem o que é ser homem. Não existem generalizações, não existem modelos. Isso vai ter a ver com toda uma singularidade. A gente pode reconhecer que na cultura existem padrões, como se houvesse um modelo do que é ser feminino, do que é ser masculino, mas não para a gente reproduzir esses padrões, mas que para a gente poder ter um olhar crítico de que esses padrões não representam, não contemplam como são múltiplas as formas de ser mulher, como são múltiplas as formas de ser homem. E essa é uma pergunta para todos e todos nós. Como que alguém se reconhece como mulher? Como alguém se reconhece como homem? Vocês se lembram na história de vida de vocês de algum momento em que vocês se perguntaram: será que eu sou mulher? Será que eu sou homem? Ou que vocês constataram: eu me sinto mulher? Eu me sinto homem? Ou quando vocês eram crianças, né, perceber, eu sou menina, eu sou menino. Como que é esse processo de reconhecimento? Pode haver uma ideia por como as coisas são organizadas na nossa cultura, né, que já na gestação, quando a mulher está grávida, ela vai fazer um ultrassom e aí recebe o resultado. É menino, é menina. Pode haver uma ideia de que é ali que a gente se reconhece, que é ali que a gente se torna menino ou menina. Mas na verdade o que está presente ali são expectativas, né? Com o resultado, será menina, será menino. Começa a se criar uma imagem, começa a se criar o que se espera da criança. Mas ao nascer, nenhuma criança se vê como menina, se vê como menino, nenhuma criança compreende, reconhece o que é ser menino e o que é ser menina. E a gente pode pensar assim, mas nos meninos está presente o pênis,
Nas meninas está presente a vagina, tem as diferenças corporais. Ok, existe ao longo do desenvolvimento a percepção dessas diferenças, que a criança aprende sobre o seu corpo, aprende a nomear. Mas existem também crianças que são chamadas crianças intersexuais, nós falaremos mais sobre elas na próxima aula, em que biologicamente, tanto em termos de cromossomos, XX, XY, X0, XXY, quanto em termos de genitais ou dos órgãos internos, não tem ali uma definição no nascimento de ser menino ou menina. Por exemplo, a criança pode nascer com a vagina e ter testículos. A criança pode nascer com o pênis e ter útero. E então, como que a gente chega biologicamente nessa divisão? Imaginando que sejam crianças que nasceram ou com pênis ou com vagina, mesmo assim, falar eu sou menina, eu sou menino, não é um processo diretamente relacionado com o corpo. Chega a ser engraçado, porque quando a gente mostra fotos de crianças, para as crianças mais ou menos aos 2, 3 anos de idade, que estão aprendendo a falar, e pergunta assim, é menino ou é menina? Se a criança vê uma florzinha, se a criança vê um vestidinho, ela fala assim, é menina. Se a criança vê um bonezinho, vê um caminhãozinho, fala, é menino. Se vê a foto do nenê peladinho, não sabe falar ainda. Primeiro, a criança reconhece características que culturalmente a gente atribui às meninas, usar vestidinho, usar florzinha, e depois ela vai entender a diferença do ter um pênis ou ter uma vagina. Primeiro existe o aprendizado cultural dos padrões e depois a criança vai aprender sobre as diferenças corporais fisiológicas. Ela mesma, ela se vê como menina, se vê como menino antes de explicarem, na maior parte das vezes, qual é a diferença do corpo, antes de nomear o corpo, antes de perceber as diferenças dos corpos. Então a gente não está aqui negando a dimensão do corpo, mas vendo que esse processo de se reconhecer como menino, se reconhecer como menina, se reconhecer como homem, se reconhecer como mulher, tem bastante a ver com as relações que essa criança se insere, que essa pessoa vive, os contextos, os significados culturais que são atribuídos à feminilidade e à masculinidade e como as identidades vão sendo construídas aí. Quando eu me refiro à identidade de gênero, eu me refiro a como cada pessoa se vê, se reconhece, se identifica. Se eu me vejo como mulher, me reconheço como mulher, me identifico como mulher, eu sou mulher, essa é a minha identidade. Se eu me vejo como homem, me reconheço como homem, me identifico como homem, eu sou homem, essa é a minha identidade. Como o Renato, no início, né, no trechinho que eu mostrei para vocês, o Renato se vê como homem, se reconhece como homem, se identifica como homem. Então, mesmo que esteja escrito Renata no documento dele, ele é o Renato. A identidade de gênero dele é ser homem, ok? E então, pensando nesse conceito de identidade de gênero, é importante a gente saber diferenciar. Certo? Nós falamos sobre gênero, é um dos conceitos principais da nossa matéria, e agora nós estamos falando de um conceito mais específico, que é o conceito de identidade de gênero. Vamos por partes. O que é gênero? Quando nós falamos de gênero, nós estamos falando das construções sociais, culturais e históricas da divisão entre o que é considerado masculino
e o que é considerado feminino. Então, estamos falando dessa construção social, cultural e histórica da divisão entre feminilidade e masculinidade. Quando a gente fala, por exemplo, da luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, é a igualdade de gênero, entre o que cada cultura considera, atribui às feminilidades e às masculinidades. Falar de gênero, então, é falar dessas construções sociais, culturais e históricas. Gênero é um conceito amplo que se refere a esse campo das construções. Quando eu estou falando da cultura de uma forma mais geral e como essa cultura vai nomear, vai dividir o que é considerado feminino e masculino. Ok? Esse é o nosso ponto de partida, o conceito de gênero. Nós podemos pensar também nos padrões de gênero, né? Se existe uma divisão, essa divisão culmina em expectativas. O que se espera da feminilidade? O que se espera da masculinidade? Quais são os padrões do que é considerado feminino? Quais são os padrões do que é considerado masculino? Então, quando eu falo assim, da feminilidade é esperado doçura, passividade, subordinação, sensibilidade, romantismo, vaidade. Eu não estou falando da feminilidade como uma experiência vivida. Eu estou falando de uma expectativa, de um padrão de feminilidade. Esse é então um padrão de gênero. Quando eu digo que a masculinidade tem a ver com dominação, agressividade, frieza, insensibilidade, mais uma vez, não estou falando da masculinidade vivida por cada homem em sua experiência concreta. Eu estou falando de um padrão de masculinidade. E esses padrões de feminilidade e masculinidade têm muito a ver com aquela cultura e podem mudar, variar em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. Como a feminilidade é vista hoje, como a masculinidade é vista hoje, não é da mesma forma que há 100 anos atrás, ou não é da mesma forma em diferentes países, certo? Então, o gênero, como a construção social, cultural e histórica, e os padrões de gênero pensando nas expectativas que são geradas por essa divisão. Além disso, tem um conceito importante, né, que é o das expressões de gênero. Como cada pessoa ela se expressa. Então, o padrão pode dizer que a masculinidade, gostar de esporte, de futebol, de boxe, não é algo masculino. Gostar de dança, de balé, de moda seria algo feminino, né? Isso é o que um padrão, uma expectativa me diz. Nas expressões, eu vou considerar como para cada pessoa existem formas singulares de se expressar. São formas singulares. Eu posso ser uma mulher que gosta de lutar boxe. Eu posso ser um homem que gosta de dançar balé. Eu posso ser um homem que gosta de moda. Eu posso ser uma mulher que gosta de jogar futebol. Nada disso é importante ressaltar. Nada disso define se eu sou homem ou se eu sou mulher. Se alguém falar assim para vocês, mas fulano tem o cabelo comprido e gosta de dançar balé, fulano quer ser mulher. Não, de forma alguma, né? Fulana, ela tem uma voz grossa e ela gosta de lutar judô. Fulana quer ser homem? Não vão ser os meus gostos, meus interesses, minhas preferências, minhas expressões de gênero que vão dizer se eu sou homem ou se eu sou uma mulher. Não é porque eu gosto ou não de alguma cor, gosto ou não de uma roupa, gosto ou não de um esporte, gosto ou não de uma música, gosto ou não de uma profissão. Não, o que vai me dizer se eu sou homem ou se eu sou mulher
é como eu me vejo, como eu me sinto, como eu me reconheço, é olhar para mim mesma como eu sou, certo? E isso também não vai ter diretamente, necessariamente a ver com a designação de gênero. O que é a designação de gênero? É como cada pessoa, ao nascer, ou antes de nascer, no caso do ultrassom, é nomeada, designada como menina ou como menino, certo? Existem pessoas que foram designadas como menina, na certidão de nascimento está menina, no documento de identidade está menina e se sentem mulheres. Mas existem pessoas que ao nascer foram designadas como meninas e se sentem homens. Há pessoas que foram designadas ao nascer como meninos, na certidão de nascimento está menino, no documento de identidade está menina e se sentem mulheres. E aí, o que é que diz quem a pessoa é? O resultado do ultrassom? A certidão de nascimento? O documento de identidade? Não. A gente sabe se alguém é homem ou alguém é mulher por como essa pessoa se reconhece, se identifica, como ela se sente. Quando a gente está falando dessa dimensão, de como alguém se identifica, se reconhece, se sente, nós estamos falando da identidade de gênero. A identidade de gênero, essa pessoa se vê, se sente, se reconhece como mulher, se vê, se sente, se reconhece como um homem. Então, lembrando, para a gente guardar, na designação de gênero, durante a gestação ou ao nascer, geralmente com base nos genitais, a criança é nomeada como menino ou menina. Aqui nós não estamos falando da identidade, nós estamos falando da designação. Também existem as expressões de gênero, né? As preferências por brinquedos, cores, personagens, histórias, atividades, roupas, acessórios, também comportamentos, gestos, linguagens que são consideradas, de acordo com os padrões de gênero daquela cultura, tipicamente femininas ou tipicamente masculinas. Mas isso não diz quem a pessoa é. Por exemplo, aqui nós temos a mesma criança, a foto é uma montagem em que aqui está a mesma criança de vestido e de uniforme de futebol. É uma criança de cabelo comprido. E aí, é um menino ou é uma menina? Dá para eu saber, olhando a foto? Olhando para essa foto, eu sei qual é a identidade de gênero dessa criança? Não, eu não sei quem uma pessoa é porque ela usa vestido. Eu não sei quem uma pessoa é porque ela joga futebol. Eu não sei quem uma pessoa é porque tem o cabelo comprido. Não, para eu saber a identidade, eu pergunto para ela como ela se identifica. Né? Se ela disser eu sou menina, ela é menina. Se ela disser eu sou menino, ele é menino. Num sentido de que eu me atento a como a pessoa se refere a si mesma. Né? Se eu falo assim, me conta um pouco de você. Eu sou uma pessoa brincalhona, eu sou alguém animado, eu sou alguém brincalhão, eu sou alguém... deixa eu pensar no adjetivo. Eu sou alguém estudioso. A gente está vendo que ele está se referindo a si como menino. Eu sou alguém que gosta muito de ser estudiosa, de ser brincalhona. Ela está se referindo a si como menina, né? O que eu estou querendo dizer, me embaralhei um pouco aqui no exemplo, é que a gente sempre vai levar em consideração como que a pessoa se refere a si mesma, né? E eu digo isso é muito importante para nós, profissionais da psicologia, para profissionais da saúde como um todo, mas considerando os sofrimentos psíquicos de não ter a identidade de gênero reconhecida, para nós da psicologia isso é fundamental. Eu não vou chamar a pessoa pelo nome que está no documento,
pelo nome que está no cadastro, pelo nome que está oficialmente. Eu vou perguntar para a pessoa como ela prefere ser chamada. Eu sempre vou pensar como que essa pessoa se vê, se identifica e se reconhece. Então não é porque alguém usa vestido, não é porque alguém tem cabelo comprido, não é porque alguém pratica algum esporte que essa pessoa será menino ou menina, né? Este fotógrafo ou fotógrafa, né, que é JJ Levine, fez uma série que nas 4 fotos são a mesma pessoa. Nas 4 fotos, a mesma pessoa se caracteriza com expressões consideradas culturalmente como femininas e expressões consideradas culturalmente como masculinas. E a ideia é justamente mostrar como pela aparência, pelos gestos, pelas roupas, pelo cabelo, eu não tenho como saber se alguém é homem ou mulher. Para eu saber se alguém é homem ou mulher, eu saberei a partir de como a pessoa se reconhece, se identifica, como a pessoa se sente. Pensar a identidade de gênero, então, é como a pessoa se sente, como a pessoa se vê, como a pessoa se reconhece e como a pessoa se identifica. Então, se eu estou diante de alguém que se sente mulher, se vê como mulher, se reconhece como mulher e se identifica como mulher, eu estou diante de uma mulher. Mesmo que a designação de gênero ao nascer não tenha sido menina, mesmo que as expressões não sejam culturalmente consideradas como femininas. Se eu estou diante de alguém que se sente homem, se vê como homem, se reconhece como homem, se identifica como homem, eu estou diante de um homem. Não vai ser um critério qual é a questão do documento, a designação de gênero no documento, a designação do ultrassom quando estava na gestação, nem as expressões consideradas masculinas naquela cultura. Como a pessoa se vê, se reconhece, se identifica. Então, na cena que nós vimos no início da aula, o Renato, ele se sente um homem, se vê como um homem, se reconhece. Ao longo do episódio, ele é ator, né? No episódio, ele tá trabalhando numa peça de teatro e ele tá juntando dinheiro para fazer a cirurgia das mamas, né? Para essa alteração corporal vai se aproximá-lo do homem que ele se sente, se vê e se reconhece. Quando a gente fala de homens que foram designados como meninas ao nascer, ou de mulheres que foram designadas como meninos ao nascer, alguém que esse processo de se reconhecer, se identificar, se ver como mulher, se reconhecer, se identificar, se ver como homem é diferente da designação do documento, na designação pelos órgãos do corpo. Nós estamos falando de mulheres trans e de homens trans, ok? Quando estamos falando das experiências trans, é de pessoas em que esse processo de identificação, de reconhecimento, ele tem uma diferença entre como essa pessoa foi designada. Nesse documentário, que chama De Gravata e Unha Vermelha, dirigido pela psicanalista Miriam Schneiderman, nós temos alguns exemplos. Eu vou começar um novo vídeo, que aí eu falo com mais calma dos exemplos, tá bom?